Paz do Senhor, igreja. Amém? Quero falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu ministro, eu tenho muito temor, mas eu sempre ministro com muita alegria. Mas hoje, acho que é o dia que eu estou ministrando com mais alegria. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que Ele é na minha vida. E, não sei, acho que vocês já sabem, ontem foi meu aniversário. E eu fiz 20 anos. 20 anos só. Brincadeira, fiz 42. E o Senhor, esse mês, o Senhor me visitou de uma forma muito tremenda, sabe? E eu passei o mês inteiro chorando muito. Então, se eu chorar aqui, vocês não liguem, porque eu já sou chorona, mas esse mês foi um mês que o Senhor me deu tantos direcionamentos, tantas confirmações. E eu só estou aqui hoje por causa dele. Porque o meu físico não aguentaria estar aqui. O meu físico está cansado, mas a minha alma se alegra e engrandece ao Senhor por tudo que Ele é. Amém? Eu queria convidar vocês a abrirem em Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Não, Isaías 55, 8 e 9. Isso. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Diga assim: caminho. Caminho. Agora diga assim: pensamento. Pensamento. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha história. Um pouquinho antes de começar setembro, eu fui orar e falei: Senhor, eu vou completar mais um ano de vida. E os anos estão se passando e eu quero saber, Jesus, se eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer, porque o tempo está se passando muito rápido, eu quero agradar o teu coração. E aí eu comecei a orar e o Senhor me visitou e me deu duas palavras. Ele me disse assim, que Ele me levou aquela palavra que é: quero trazer à memória aquilo que dá esperança. E também o inverno já passou lá em Cantares, a chuva já cessou, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou. E eu entendi o Senhor me dizendo assim: filha, é tempo de fazer a obra de uma forma mais intencional, de uma forma mais intensa. É tempo de você contar tudo que eu fiz na sua vida de uma forma mais intensa, de uma forma mais intencional. E com isso, só esse mês eu já contei 3 vezes a minha história. Não, 2 vezes, hoje é a terceira. Segunda-feira, amanhã eu vou contar mais uma vez, e tem mais um dia que eu marquei de contar. E eu entendi, eu falei assim: Deus, amém. E o meu coração tão alegre por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu entendo que eu não mereço nada do que Ele tem feito. E eu falei: Jesus, então, o que eu poderei pedir ao Senhor nesse tempo, nesse aniversário? E eu disse: Senhor, eu quero almas. É isso que eu quero. Eu quero almas para o Senhor. Eu quero corações que se voltem ao Senhor. E aí o Rafa, final da semana passada, meio da semana passada, ele ia ministrar hoje. Ele falou assim: ai, Ju, você não quer ministrar? Eu não estou sentindo de ministrar, acho que não sou eu. Eu falei: não, eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou das coisas da loja, já estou dando meu testemunho lá na loja, contando. E falei: não, passou uns 15 minutos, o Espírito Santo me catou, falou: você vai falar de novo, vai contar de novo a sua história. Eu falei: Rafa, pode deixar, que eu vou contar o meu testemunho. E aí o Senhor me deu toda a direção, me deu toda a palavra. E assim, eu quero contar para vocês, a minha história não é só a minha história, mas a história da minha família. Então são várias histórias dentro de tudo aquilo que eu vou contar. E é isso que hoje fez eu chegar até aqui e eu viver o que eu estou vivendo. Eu vou voltar lá quando a minha mãe, muito jovem, tinha 19 anos. E ela se apaixonou por um homem lindo, de olhos azuis, cabelinho enroladinho, loiro. Parecia um modelo, ela me contava e todo mundo me falava isso. E ela se apaixonou por ele. E aí eles mal começaram a namorar, ela engravidou.
E como eles eram de famílias conhecidas, as famílias tinham essas coisas de, né, eles têm que se casar porque ela estava grávida, eles marcaram o casamento. Eles marcaram esse casamento e passou um tempo. Minha mãe e meu pai não esperavam, né, eles não aguardavam isso tão cedo, mas assim quis o Senhor. E quando acho que minha mãe tinha mais ou menos uns 3 meses, eles foram para um churrasco numa cidade da faculdade. Meus pais faziam faculdade também, minha mãe teve que parar a faculdade por causa disso. Mas eles estavam indo para um churrasco da faculdade, estava o meu pai, a minha mãe e 3 amigos atrás. E quando eles estavam indo, um caminhão foi ultrapassar outro caminhão e bateu de frente com o carro do meu pai. E o carro deu perca total. A minha mãe conta que ela acordou assustada daquele baque, olhou para trás, viu 2 amigos desmaiados, o do meio com o óculos enfiado no rosto, cheio de sangue. Ela não enxergava o meu pai, porque meu pai estava totalmente amassado, ela não conseguia nem ver ele nas ferragens. E ela entendeu que ali todo mundo ia morrer. E ela respirou, a hora que ela olhou para o lado, viu um caminhão parando, socorrendo ela. Ela falou que estava muito molhada, e ali ela teve certeza que ela tinha me perdido. E quando ela chegou no hospital, as enfermeiras falaram assim para ela: olha, o acidente foi muito grave, não tem como o seu bebê ter sobrevivido, é impossível. Mas vamos fazer os exames, né? E aí fizeram o ultrassom, e lá estava eu com o coraçãozinho batendo, firme, forte. E a enfermeira desde aquela época já falou: olha, é um milagre, eu não sei como, mas seu bebê está vivo. E aí, glória a Deus. E aí a minha mãe passou por um processo difícil, porque o meu pai ficou em coma por algum tempo no hospital. Quando ele saiu do hospital, ele saiu numa cadeira de roda, com vários pinos, com várias cicatrizes. E eles se casaram, minha mãe já estava, né, lá quase para ter. E eles se casaram, meu pai numa cadeira de roda, a minha mãe grávida já, quase para dar à luz. Eles se casaram dentro da casa dos meus avós. E ali começou a vida deles. A vida dos meus pais vieram de lares católicos, mas eles em si nunca tinham conhecido a Deus. Eles acreditavam em Deus, assim como eu aprendi a acreditar que Deus existia, Ele lá, eu aqui, e está tudo certo. E nesse tempo, o meu pai, ele muito criativo, muito empreendedor, ele abriu uma pizzaria, que chamava Pizzaria do Gijo. Era uma das primeiras pizzarias forno a lenha, quando começou a lançar essa ideia de forno a lenha. Então era uma pizzaria muito grande, vinha muitos artistas, era uma pizzaria que tinha muitas pessoas ali. E meu pai começou a ganhar muito bem, começou a se dar muito bem, e a minha mãe cuidava de mim, e ela já estava grávida depois, logo ela engravidou de novo, teve a minha irmã Rafaela. A minha irmã Rafaela estava com 4 meses, e eu estava com 4 anos. E a pizzaria rodando bonitinho, até que um dia, o meu pai, ele foi fazer uma compra no Carrefour em São Paulo, para comprar as coisas da pizzaria. E isso era, minha mãe disse, mais ou menos no dia 17 de setembro. 3 dias antes do meu aniversário. E eu com 4 anos, minha mãe dizia que eu estava muito esperançosa para a volta dele de São Paulo, porque ele iria vir com o meu presente, que era uma Barbie, que eu queria uma Barbie. E minha mãe fala que eu ficava esperando ansiosamente ele chegar, né, para me entregar a Barbie. E o meu pai foi. E naquele dia, ele andava armado. Naquela época não era proibido, eles andavam com uma arma para se defender. E o meu pai andava armado. E no estacionamento do Carrefour, meu pai foi assaltado e pediram para ele passar a compra. E a hora que ele foi pegar a arma para se defender, ele levou um tiro e ele morreu. Na hora. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu não tive uma base cristã, eu não tive um ensinamento
cristão desde quando eu era pequena. Nunca ninguém me ensinou sobre Deus. Então, o começo da minha vida foi sem nenhuma base sobre Deus, sobre quem era Deus. E aí, aconteceu que o meu pai foi morto. E a minha mãe conta que quando meu tio chegou com a Barbie, eu disse assim: mas eu não quero mais a Barbie, eu quero meu pai. E o meu pai não estava mais lá. Meu pai não existia mais. E a minha paternidade, ela foi roubada de uma forma muito brusca. E isso causou na minha vida uma carência. Isso causou na minha vida um buraco, um estrago, porque aquele pai que eu precisava para me ensinar, para estar do meu lado, eu não tinha mais. E a minha mãe, nesse tempo, ela tinha eu com 4 anos e a minha irmã com 4 meses. A minha irmã não tem foto nenhuma, porque minha mãe teve que parar de amamentar, minha mãe ficou em depressão. Minha mãe não conseguia fazer mais nada, porque ela não sabia cuidar da pizzaria, e a pizzaria agora estava para ela cuidar, e ela não sabia nem ir num banco. Ela conta que ela não sabia nem ir num banco. E ela precisou assumir uma pizzaria, ela precisou cuidar de mim, cuidar da minha irmã. E a minha mãe, por muito tempo, ela conta que ela tentou se matar. Por algumas vezes ela ia na estrada e ela pegava o carro e ela falava assim: eu vou jogar o meu carro mais uma vez de frente para um caminhão, porque eu não quero mais viver. E aí ela conta que todas as vezes ela escutava uma voz e falava assim: filha, você ainda tem 2 filhas e elas não têm o pai. Você vai deixar elas sem a mãe? E ela dava volta e voltava. Ela conta que por muitas vezes ela foi em centros espíritas para falar com o meu pai, para ver o meu pai, procurando algo para sarar essa dor que ela sentia. E nisso eu fui morar com os meus avós. Eu fiquei um tempo com os meus avós, um tempo com a minha mãe, porque para minha mãe poder assumir a pizzaria, eram noites, né? Era de noite que funcionava a pizzaria. Então eu passava quase o final de semana inteiro na minha avó. Então eu fui cuidada também um pouco pelos meus avós, um pouco pela minha mãe. E isso foi gerando em mim uma carência muito grande, muito grande. Então, passou-se o tempo. Minha mãe estava lá cuidando da pizzaria, cuidando do Gijo. Eu na casa dos meus avós, sendo muito bem cuidada, porque os meus avós, né, sempre cuidavam muito bem de mim. Chegou um belo dia que ali na pizzaria, chegou um grupo de amigos. E eles brigaram ali dentro, quebraram tudo que tinha ali dentro. Minha mãe fala que era cadeira voando, copo voando. E foi uma briga muito feia que aconteceu lá. E esse homem que arranjou a confusão levou uma copada, abriu aqui o rosto dele e teve que ir para o hospital. Resumindo, todo mundo foi embora, ninguém pagou a conta. No outro dia, aquele homem que causou tudo isso, aquele moço que causou tudo isso, que o apelido dele era Bulido, ele voltou na pizzaria com o pai dele, porque o pai dele fez ele ir até lá para pagar todas as contas daquilo que ele tinha feito, porque foi, né, por culpa dele, ele que começou. E esse homem, minha mãe se apaixonou por ele. Olha que loucura, gente. Hoje a gente conta, a gente entende os propósitos de Deus, mas eu falo: mãe, que loucura. E ela se apaixonou por ele. E ele está pagando a conta até hoje, ele fala. Que é o pastor Marcel, não sei se vocês conhecem ele, né? E a minha mãe se apaixonou por ele. E eles se apaixonaram. E eles começaram a se relacionar. E a minha mãe naquela época não conhecia Deus. O meu padrasto, né, o pastor Marcel, também não conhecia. E eles ele foi morar na minha casa. Começaram a ficar mais juntos. Só que o meu padrasto, o Marcel, ele nunca me maltratou, nunca fez mal para mim, nunca fez mal para minha irmã. Ele sempre foi uma pessoa muito boa. Só que por ele não ter princípios, ele sempre nos ensinava coisas que não eram do Senhor. Então minha mãe e meu pai, eles iam em lugares e nos levavam em lugares que não eram legais, em lugares em que existia muita bebida, muita droga. Existia na época
uma gincana na cidade, e tinha alguns grupos, eu não esqueço mais disso. E tinha um grupo que chamava Cirrose. Olha, só para vocês terem ideia. E os meus pais eram desse grupo. E eles faziam competições, e nessas competições, sabe que existia a competição de quem bebia mais. E eu vivi isso, eu estava ali com eles. E eu lembro que quando minha mãe, ela ia se casar, a despedida do Marcel foi que deram muita bebida para ele, porque ele já bebia normalmente, amarraram ele numa corda, eu me lembro disso. Deixaram ele de cueca, e ele ficou andando amarrado atrás do carro, sendo puxado por algumas partes da cidade. E eu passei de carro e eu vi isso. Eu contemplei isso. Você vê como a gente marca, né? A gente é criança e coisas ficam na nossa mente. Então, eu comecei a ter... Primeiro eu tive uma paternidade roubada. Agora eu comecei a ter uma paternidade distorcida daquilo que Deus tinha sobre a minha vida. E com tudo isso, eu comecei... A minha carência começou a fazer com que eu necessitasse de atenção, com que eu necessitasse da afirmação de um pai que eu não tinha. A minha adolescência foi marcada por eu mostrar aquilo que eu tinha, que eu achava que eu tinha de melhor, que era o meu corpo. Eu dançava, eu vivia na academia, era o dia inteiro na academia. Então eu tinha o meu corpo muito bonito, e eu achava que aquilo era o que ia me fazer feliz. As pessoas eu podia alcançar as pessoas através daquilo, e eu podia chamar a atenção delas, e eu ia me sentir satisfeita. E tudo da minha vida, tudo que eu fazia, eu pensava nisso. A minha vida era bailes, era festas, carnaval para mim era tudo. Eu amava o carnaval. Gente, eu esperava o ano inteiro. Eu costurava o meu biquíni, a minha ombreira, minha cabeça, que a gente saía do carnaval, as plumas. Eu ficava o ano inteiro gastando e costurando as minhas roupas, porque eu amava sair no carnaval, porque era um prazer assim, ó, passageiro. E eu vivia sobre isso. Eu fui rainha do carnaval um ano. Para vocês terem uma ideia, como nada me preenchia. Eu lembro que eu descia numa escola de samba, e uma só escola de samba não me satisfazia. Eu tinha que descer em todas. E aqui em Porto Feliz só tinha 2 escolas de samba que eram escolas de samba, Barra e Monções. Eu descia em uma, subia correndo e descia na outra. E se já não bastasse, eu ia para o tênis depois, para os bailes, com o meu shortinho bem aqui e o meu topinho bem aqui. E tudo que eu podia mostrar do meu corpo eu mostrava, porque era o que eu achava que eu tinha de melhor, e era o que eu achava que ia me trazer a aceitação das pessoas. Então, nessa época, eu necessitava de muita afirmação das pessoas. Só que o que acontecia? O tempo todo, eu estava buscando alguma coisa para me preencher, e nada me preenchia, nada. Eu lembro que eu passava às vezes a semana pensando numa roupa legal para ir no baile, porque tinha que ser a roupa que chamasse atenção, e eu ficava na expectativa, ia para o baile. Nossa, no outro dia, aquele vazio que eu sentia estava muito, muito, muito maior, e eu estava muito mais triste. E aí o que eu fazia? Eu pensava já na próxima festa, no próximo baile, na próxima roupa, para a minha cabeça ir enchendo, né, de coisas. E passava o outro baile, a outra festa, o outro carnaval, e eu estava mais vazia, e eu estava mais triste. E a minha vida era essa, gente. Eu lembro que a gente fazia esquentas, não sei se existe isso ainda, mas a gente fazia esquentas antes de ir no baile, e a gente bebia muito, e a gente fazia uma roda, depois a gente ficava balançando a cabeça para poder ir na festa. Gente, eram umas coisas assim absurdas. E eu me lembro que eu nem era tanto de beber, mas eu ficava cuidando das minhas amigas. Eu me lembro, eu ali naquele banheiro do tênis, em 3 portas assim, ó, uma amiga passando mal aqui, outra aqui e outra aqui, eu ali para socorrer elas. E eu tinha uma vida insatisfeita e uma vida completamente vazia. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, que Deus olhou para minha casa, olhou para minha família, olhou para minha mãe, e Ele viu aquilo que nós não víamos.
E a minha mãe, já ali casada com o Marcel, que eu falei, ainda nessa vida, né, meio... Minha mãe engravidou mais uma vez, e ela perdeu. Tinha eu e a Rafaela, né, que eu comentei com vocês, só que ela estava casada com o Marcel, então ela queria um filho, né, um filho ou uma filha dele. E ela engravidou, perdeu. Nisso, ela recebeu um convite de uma instituição chamada Adonep. Um projeto chamado Adonep, que por sinal amanhã eu vou testemunhar lá, para a glória e honra do Senhor. E eles receberam esse convite, e a minha mãe e meu pai foram, meu padrasto foram, e ali eles conheceram a Jesus. Ali Jesus foi apresentado para eles. E é tão lindo, gente, que naquele momento, né, a semente foi plantada na minha família. E nisso a minha mãe engravidou novamente, da Luísa, que é minha irmã caçula. E ela começou a ter sangramentos, começou a passar mal, começou a querer perder novamente ali a criança. E o meu pai conta que era um dia à noite, ele chegou do futebol, porque foram chamar ele, que a minha mãe estava passando mal. E quando ele chegou na minha casa, a minha mãe estava com a cama assim, cheia de sangue, porque ela tinha perdido muito sangue. Chamou meu tio Chico, que era médico, e meu tio falou, nossa, provavelmente ela perdeu de novo, né? Mas vai ter que ir para o hospital. E nisso, o meu padrasto, ele conta que ele lembrou de uma palavra que ele tinha ouvido na Adonep, que diz, eu sou o mesmo hoje, ontem e serei eternamente. E Deus lembrou de tudo aquilo que ele já tinha aprendido, que Deus fez na palavra. E ele falou, e ele foi para a cozinha, diz que ele dobrou o joelho e disse assim, se o Senhor realmente existe, que a minha filha não, né, já sabia que era uma menina, que a minha filha não venha a morrer, mas que ela venha a nascer, que ela possa vir com saúde, com vida. E se o Senhor fizer esse milagre, eu vou te servir para o resto da minha vida. E nisso ele voltou, colocou a mão na barriga da minha mãe, orou. Ele nunca tinha vivido uma experiência com Deus, foi a primeira vez. E aí eles foram para o hospital no outro dia. Lá estava o coraçãozinho da minha irmã batendo. E a partir daquele dia, os meus pais começaram a servir ao Senhor, a realmente a viver os propósitos do Senhor na vida deles. Daí lá estava eu, nas minhas baladas, nas minhas festas, mas a semente já tinha sido plantada. E eu sempre fui uma pessoa que... insatisfeita, né? Como eu já falei. E eu namorava, e eu enjoava, gente. Eu namorava uma semana, eu não queria mais olhar para a cara do menino. Não queria mesmo, não aguentava olhar. Era uma coisa assim... Você via que era nítido que eu era muito vazia. Porque eu começava a namorar, passava uma semana, não queria nem respondia mais as mensagens. Até que um dia, eu encontrei uma pessoa. E eu fiquei a primeira vez com essa pessoa, e eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Essa pessoa carregava uma paz, e aquilo me fez ter vontade de estar perto dessa pessoa mais vezes. E eu não enjoava, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Que eu não estou enjoando. E aí a gente começou a namorar. Eu me apaixonei, e eu hoje, né, eu consigo entender o que era essa paz. Eu conheci o Rafa, 99, né, amor? Sou péssima de data, né? 99. E o Rafa, ele já tinha encontrado Jesus. O Rafa já tinha aceitado Jesus. O Rafa já tinha uma experiência com Deus. Só que ele estava desviado. Deus permitiu você desviar só para você me encontrar, tá? E aí, mas ele carregava essa paz que só Jesus tinha. E a gente se apaixonou, e a gente, né, começou a ficar junto. E essa paz começou a reinar dentro do meu coração. Até que um dia, a minha sogra, a gente começou a namorar, porque eu não enjoava, né? Eu queria estar junto, a gente começou a namorar. E a minha sogra me convidou para ir na igreja. Minha sogra era da igreja quadrangular, do pastor Davi, pastor Milani. E ela me convidou, e eu falei, claro que eu vou, não sou boba, eu vou agradar minha sogra, né?
Eu era uma pessoa que assim, gente, tudo que me convidasse de Deus eu ia. Eu achava que tudo era certo, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Mas eu nunca tive encontro com Deus. Era Deus lá, eu aqui, tá tudo certo. E nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje, gente. Vocês lembram onde era? Não, vocês não vão lembrar, eu sei que eu estou muito velha. Era Subway, era uma discoteca. E virou a quadrangular. Lembra? E era o pastor Davi que estava pregando. Mas ele sapateava, gente, eu lembro dele até hoje. E aquele culto, aquele pastor falou tudo sobre a minha vida. Primeiro culto, o culto mal acabou. Eu lembro que eu estava nesse cantinho, assim lá, né? E eu estava chorando, entregando a minha vida para Jesus. E aquela paz, gente, aquele vazio que eu sentia lá tantas vezes, naquele momento foi totalmente preenchido. Aquilo que parece que eu nunca estava satisfeita com nada, naquele momento eu senti que realmente minha vida foi preenchida, eu fui tocada de uma forma tão graciosa. E aquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Aquele dia eu conheci Jesus e a minha vida mudou para sempre. Eu só fui só para agradar minha sogra. E aí nós começamos ficamos mais firmes, ficamos noivos, né, Rafa? Só que eu aceitei Jesus, eu quis me batizei realmente porque eu quis me batizar. Só que a minha conversão, Juliana, eu não me converti muito rápido. Acho que eu fui um pouco teimosa, então eu demorei um pouco para deixar Deus trabalhar na minha vida. Mas eu fui, me batizei. Só que nisso, eu e o Rafa, a gente ficou noivo e a gente começou a viver uma vida assim, domingo na igreja, mas sexta e sábado a gente estava na balada, no motel, nos barzinhos, e a nossa vida era assim. Chegou uma época que a gente teve a oportunidade de comprar uma autoescola, que era a autoescola do Leite. O seu Leite tinha perdido a esposa de câncer, e ele estava procurando alguém para cuidar da autoescola junto com ele. Ele queria dar aula, mas ele não queria mais administrar. E nessa época eu tinha um dinheiro que eu tinha recebido do meu pai que faleceu, o Rafa tinha um dinheiro, e a gente resolveu comprar a autoescola. E lá vamos nós nos arriscar numa autoescola. E essa autoescola, ela dava muito dinheiro, mas muito dinheiro. Nós tínhamos 3 carros, 2 motos, era a autoescola que mais tinha aluno. E tudo aquele dinheiro que a gente ganhava, que era muito, ele desaparecia, gente. Parece mentira, mas ele desaparecia. E o nosso sonho era se casar. A gente estava noivo, né? Só que a gente não conseguia, porque nunca tinha dinheiro para casar. Todo o nosso dinheiro ia para balada, ia para festa, ia para motel, todo final de semana para motel. É só coisa que Deus não se agradava. Só que no domingo a gente estava na igreja. Então a gente começou a viver uma vida desobedecendo a palavra de Deus. A gente já tinha conhecido, mas a gente não andava conforme Deus queria que a gente andasse. E nisso, a autoescola passou por uma mudança que precisava colocar o dedo, colocar digital para fazer aula. Vocês verem como faz tempo, né? E foi bem na nossa época. Só que esse foi o momento que Deus permitiu, e hoje eu louvo a Deus por isso, que a delegada fechou a nossa autoescola da noite para o dia. E instaurou um processo contra a gente, como estelionatário, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Eu, o Rafa, o seu Leite e o seu Toninho, que eram os nossos instrutores. E a nossa autoescola foi fechada, a gente foi proibido de ficar com a porta aberta. E eu me lembro que foi uma das épocas mais difíceis que a gente viveu. Nós perdemos tudo, gente. Então foram muitas perdas por causa da consequência do nosso pecado. E nós perdemos tudo, é tudo. Eu lembro da gente devolvendo dinheiro na janela da garagem para as pessoas que estavam tirando carta com a gente.
Eu andava na rua de cabeça baixa, de vergonha que eu senti daquilo. Nós vendemos todos os carros, todas as motos, nós tentamos pagar as contas, mas nós ficamos com o nosso nome sujo, meu nome sujo, o nome do Rafa sujo. E no mesmo dia que nós fechamos a autoescola, a gente lembra bem disso? Nós fomos para a igreja, num sábado, que a gente nunca ia, né? A gente ia para a balada, a gente não tinha motivo para ir para a balada. A gente foi na igreja. E quando a gente chegou na igreja, na porta da igreja, o pastor disse assim, do nada, a gente acabou de chegar, ele falou: vocês que estão chegando, Deus me mostra que Deus fechou uma porta, mas Ele vai abrir uma janela muito grande. E a gente foi naquele culto, e a gente recebeu a palavra, e a partir desse momento, caiu a nossa ficha. Nós entendemos que daquele jeito não dava mais para ficar. Que daquele jeito que nós estávamos vivendo não dava mais para ficar. Com um pé no mundo, com um pé em Deus, em cima do muro, que em cima do muro também é dele, né? E aí nós conversamos e nós começamos um processo de santificação. E nós entendemos que nós precisávamos de uma transformação, que nós precisávamos realmente se converter. Então nós escolhemos a partir desse momento obedecer a palavra de Deus. E a gente começou um processo de mudança. O que nós fizemos? Nós sabíamos que era errado ter relação antes do casamento. Nós fizemos um propósito, nós paramos de ter relação. Nós sabíamos que nós precisávamos dizimar, e nós não dizimávamos. Nós entregávamos o resto quando tinha, porque nunca tinha, né? E a gente começou a dizimar. E a gente começou a endireitar a nossa vida conforme a palavra de Deus e conforme Deus tinha falado já com a gente através dos cultos, das palavras. E a gente começou a fazer esse propósito. Começamos a ir para a igreja, paramos de ir para as baladas. Nossos amigos desapareceram, porque a gente não tinha mais dinheiro. Então, sumiram. A gente não servia mais, né? Quando a gente tinha, a gente ia para lugares caríssimos. Gastar, saída, risada. Mas nós perdemos os nossos amigos. Perdemos não, porque, né? São amigos que foram por um tempo, que Deus permitiu. E eu sei que ainda Deus vai nos permitir alcançá-los. E eles passaram. E aí nós fizemos esse propósito com Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É inesquecível, é tão forte, é tão poderoso quando a gente faz um propósito com Deus e a gente cumpre. Nós estávamos juntos há 7 anos e a gente não conseguia casar. 7 anos. Porque nós fazíamos tudo errado. A partir do momento que nós decidimos agradar o Senhor e cumprir a palavra do Senhor, Deus, Ele se agradou de nós e Ele nos honrou. Vocês não têm ideia que em 7 meses, nós pagamos todas as nossas dívidas, os nossos nomes foram limpos, o Rafa foi trabalhar num emprego bom, eu comecei a trabalhar de freelance, comecei a pegar trabalhos assim, com valores muito altos, que do nada apareciam para mim. Eu nem fazia propaganda na época, não tinha isso. Eu comecei a pegar projetos grandes. O Senhor preparou em 7 meses o nosso casamento. Nós casamos em 7 meses, a partir do momento que nós fizemos o propósito com Deus, a partir do momento que a gente começou a se santificar, começou a se purificar, começou a lutar ali para viver a vontade de Deus. Em 7 anos nós estávamos nos casando na presença do Senhor, com uma festa, sem bebida, com louvor, com adoração. E se isso já não bastasse, o Senhor restaurou a minha virgindade no dia da nossa lua de mel, como prova de que o Senhor se agrada da nossa obediência. E foi o nosso casamento, e Deus ali foi moldando as nossas vidas, vida de casado, né, nova. E foi tão legal porque a gente começou realmente uma nova fase da nossa vida quando a gente casou. E a gente casou e a gente começou a servir ao Senhor. O Rafa começou a tocar baixo na igreja. Eu comecei no ministério de dança, porque eu dançava, eu comecei a dar aula de dança lá na igreja. A gente começou a fazer coreografias. É verdade que o Rafa dançou hip hop mesmo, porque ele participou do nosso grupo de dança. A gente tinha um grupo de dança de evangelismo, que a gente ia para a rua dançar hip hop, e o Rafa ia junto. Então a gente começou a servir ao Senhor.
através de dança, através de teatros que a gente fazia. Vocês querem ver o Rafa dançando um dia, né? Você tem que passar o link lá para o pessoal ver, né? Para ver que é verdade, porque eles não vão acreditar. E nós vivíamos assim, nós começamos a fazer realmente a obra do Senhor com o coração. E nisso a gente começou a liderar os jovens. E a nossa vida começou a ser assim. A gente começou a servir o reino de verdade, com amor. E foi passando o tempo, a gente estava lá envolvido com a obra, passou um bom tempo, a gente começou a perceber que faltava alguma coisa na nossa vida. Nós estávamos casados faz tempo, parece que passa um tempo a gente começa a sentir, né? E aí a gente resolveu ter filho. Vamos ter filho, é época de ter filhos. E aí eu engravidei, perdi. Engravidei, perdi. Eu não vou contar muito detalhe, porque senão eu vou ficar aqui, né, falando muita coisa. E aí a gente começou a viver mais perdas e mais frustrações dentro disso. A gente fazendo a obra. Eu lembro que a gente fazia tanto a obra, e na época tinha uma menina que engravidou junto comigo, e ela nem era casada, e ela só aprontava lá na igreja. E ela estava grávida, e ela tentou tirar a vida do filho dela. E eu olhava para aquilo e falava, Deus, eu estou fazendo a tua obra, eu estou aqui, né? E eu queria tanto um filho, e eu estou perdendo, e ela que não quer. E muito, no começo eu não entendia muito isso. Mas o Senhor tem um propósito, né, para todas as coisas. E aí a gente começou a buscar o que estava acontecendo, porque a gente não conseguia, né? Não conseguia gerar, eu gerava e perdia. E a gente começou a buscar médicos e médicos, até que a gente chegou num diagnóstico. E o diagnóstico que nos foi dado é que nós tínhamos incompatibilidade sanguínea, os nossos sangues, né, davam incompatibilidade. E o mais grave é que eu tenho alteração cromossômica. Isso é a minha carga genética, os meus cromossomos, eles trocaram de lugar. E toda vez que eu ia gerar, esses cromossomos, esses pedacinhos iam, e acontecia de eu sempre estar perdendo. E aí o médico disse assim, a gente foi num geneticista em Sorocaba, em Campinas, ele disse assim, é o seguinte, ele deu várias opções, vocês podem adotar, vocês podem desistir de ter filho, você pode pegar o óvulo da sua irmã e juntar com o selinho do Rafa, colocar em você. Eu falava, Jesus! Quando ele falou isso, gente, até hoje dá um nó na minha cabeça, né? Não que eu ache errado, mas eu fico imaginando ter um filho que é da minha irmã com o meu marido, né? Então, eu já descartei essa possibilidade, a gente descartou na hora. E começou a falar outras coisas e falou de inseminação, que a gente podia fazer inseminação. Só que daí na inseminação ele falou que se o embrião não tivesse legal, ia ter que descartar, apagar, ele falava. Resumindo, a gente não sentiu paz em nada. Não que eu ache errado, mas a gente não sentiu paz em fazer nada. E eu lembro que eu falei para o Rafa, nossa, Rafa, a gente saiu daquele diagnóstico tão triste, que a nossa fé foi tão abalada, sabe? Nesse dia, porque eu falava assim, Deus, eu preferia ouvir que eu não poderia ter filhos, do que ouvir que eu posso ter filhos e filhos com problemas. Porque o médico falou assim pra gente, olha, se vocês quiserem tentar ficar engravidando, vocês podem. Só que o que vai acontecer? Ou vocês vão continuar perdendo, você vai continuar abortando, ou você pode gerar um filho com sérios problemas, a ponto de ficar numa cama. Gente, isso foi muito sério ouvir aquilo, porque a nossa fé foi bombardeada, porque eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a gente, na época, nós oramos e nós engavetamos esse sonho, né, Rafa? E a gente falou, enquanto a gente não souber o que fazer, nós não vamos fazer. Na época a gente até tinha condições de fazer inseminação, mas a gente não tinha paz em fazer isso. E aí a gente engavetou, deixou lá guardadinho. No fundo nós tínhamos muitas promessas, e no fundo nós sabíamos que nós íamos ter um filho, e eu sabia que ia ser um homem. Mas nós deixamos ali, e a gente começou a fazer a obra de uma forma muito mais intensa do que a gente fazia antes. E a gente, nessa época, surgiu o De Graça. Não sei quem conhece o De Graça, mas o De Graça é um projeto que o Senhor nos deu,
onde a gente falava nas redes sociais, a gente contava testemunhos, a gente falava sobre palavras, a gente mandava todo dia de manhã um devocional que eu e o Rafa fazia para um grupo de pessoas, falando do amor de Deus. A gente ia pregar em várias igrejas, às vezes tinha época que o Rafa estava numa igreja pregando, eu estava numa outra igreja, e a gente estava fazendo a obra do Senhor de uma forma muito mais acelerada. E foi a época que a gente mais gerou filhos espirituais para o Senhor. Olha como Deus sabe tudo que Ele faz. E foram épocas que a gente gerou muitos filhos. E é tão lindo que hoje, eu olho para algumas pessoas aqui, eu olho para o Gai, para a Laís. Pessoas que eu amo hoje estão aqui. Que foram dessa época que nós estávamos fazendo a obra, que estavam com a gente, que cresceram ali junto com a gente na igreja. E foi a época que nós mais ganhamos pessoas para Jesus. E até que passou um tempo, eu recebi um diagnóstico que eu estava, eu recebi um resultado de exame que eu estava grávida. E foi uma sensação, uma mistura de sentimentos que eu não sei explicar para vocês. Mas ao mesmo tempo que nós tínhamos uma alegria, eu tinha um temor, um medo do que ia acontecer, porque a gente não sabia. E nisso a gente começou a orar, a gente começou a buscar, a gente não contou para ninguém, só para os nossos pais, que eram pastores na época, os meus pais. E a gente começou a fazer um propósito de oração, até o dia de escutar o coração, porque o nosso problema era ouvir o coração. Toda vez que a gente ouvia o coração não ouvia. Não dava para se ouvir o coração do neném, porque eu perdia. Até que a gente foi, oramos, jejuamos, fizemos propósito, chegou o dia de ouvir o coração. Foi o som mais lindo que a gente ouviu, né? O coraçãozinho estava lá batendo. E eu lembro que a gente fez um vídeo. E a gente mandou, lá. A gente mandou um vídeo do ultrassom, o coraçãozinho batendo, para alguns amigos que oravam conosco, que oraram por isso, que torciam por isso. E quando o coraçãozinho bateu, a gente mandou, Oi, tia Laís, oi, tio Gabriel. E mandamos para algumas pessoas. Eu estou aqui, eu estou vindo, milagre. E aí, nisso nós vivemos um processo onde muitas notícias ruins chegavam. Onde o ultrassom dava alterado. Começou com o resultado de que o cordão umbilical do Davi só tinha uma artéria e uma veia, e o normal é ter 2 artérias e uma veia. Depois era muito líquido, e cada hora era uma coisa. E com tudo isso, a nossa fé foi muito testada. E o Rafa, ele era presbítero lá na igreja, e ele pegava o óleo, e Deus deu isso para ele, e todos os dias, sem faltar nenhum dia, todos os dias da minha gestação, o Rafa um dia ao meu ventre, e ele profetizava saúde, perfeição e vida, todos os dias. Até que chegou o dia do parto. E eu lembro que uma pessoa nos procurou e falou assim: eu quero filmar o seu parto de graça, eu quero fazer isso. E gente, pensa comigo. Todos os exames davam alterados. A gente não tinha nem feito ultrassom 3D, porque a gente não queria ver o que estava ali. A gente tinha medo do que, Apesar que a gente tinha certeza que Deus ia fazer um milagre, mas a gente não... E aí, esse moço foi e ele quis fazer a filmagem e a gente deixou. Que loucura, eu não sabia o que ia acontecer e eu deixei ele filmar, a gente deixou. Hoje a gente entende, porque depois disso a gente foi pregar em vários lugares, a gente levava o vídeo junto para mostrar. Olha como Deus faz tudo perfeito, E aí, lá no dia do parto, foi marcada a cesárea. O Davi já estava com várias voltas no pescoço. E foi marcada a minha cesárea, eu fui. E foi o parto mais sossegado que eu já vi na minha vida. Gente, foi uma bênção, eu não senti absolutamente nada. Eu tinha uma paz, eu senti uma paz ali que só poderia vir do Senhor. E a gente foi, entramos ali. E daí, na sala do parto já, o Davi nasceu. E eu me lembro do choro rouco que eu ouvi aquele dia, aquele choro rouquinho, fraquinho. E o Rafa pegou ele primeiro e levou para lá.
E o Rafa veio, eu estava deitado, o Rafa beijou minha testa e disse assim: Ju, ele é lindo, ele é perfeito, ele é cheio de vida. E o doutor Dorival disse assim, estava me costurando com a calma dele, que ele tem, ele me disse assim: querida, sabe o que eu estou vendo aqui? Que você, além de tudo que você contou que você tem, você também tem endometriose, você tem mioma. Eu não sei como você gerou essa criança. E eu disse: eu sei, foi o meu Deus, foi o nosso Deus que fez isso. E Deus honrou a nossa fé. E nós recebemos esse milagre do Senhor. E o Davi veio, cheio de vida, cheio de saúde. Hoje ele tem 7 anos. É um menino totalmente esperto, um menino cheio de saúde, né, Rafa? Cheio de alegria, cheio de energia, cheio de criatividade. E isso se passou um tempo e foi se passando. E nós começamos a trabalhar na igreja, fazer a obra do Senhor na igreja. E quando a gente achava que já tinha vivido tudo, quando eu achava que já tinha vivido tudo, eu entendi que existia outras coisas que o Senhor queria. E obrigada, Rafa. E hoje, a minha vida, eu nunca imaginei vivendo e fazendo o que eu faço hoje. Nunca, nunca mesmo. Mas aí, nessa época, eu trabalhava com criação de marca, porque a gente fez faculdade juntos, que é uma outra história, nós temos tanta história, nós fizemos faculdade juntos, eu fiz publicidade e propaganda, eu trabalhava com criação de marcas, e aí, era isso que era o meu ganha-pão, eu trabalhava sem propaganda, nada, eu fazia a criação de logotipos, e as pessoas iam me indicando, eu ia fazendo, até que um certo momento, na pandemia, que foi uma época que foi tão ruim para algumas pessoas, né, o Senhor nos visitou. Eu acabei indo fazer um curso de coloração pessoal, que é um curso da parte de moda, de colorometria, que tem a ver com cor, imagem e moda. A partir daí eu comecei a entender o meu propósito. Foi uma coisa tão maluca que eu não sei assim, eu não consigo nem lembrar como o Senhor fez, mas eu sei que Ele fez. Eu fui, fiz esse curso e meus olhos começaram a se abrir. Eu sempre gostei de moda, sempre gostei de me vestir bem, só que eu achava isso até então muito fútil. Eu jamais imaginava trabalhar com isso. Achava uma coisa assim. Só que a partir dessa época da pandemia, eu comecei a entender que existia algo muito forte nessa área para ser trabalhada na minha vida. E aí eu comecei a fazer coloração, eu comecei a atender pessoas saíam da coloração chorando, pessoas me mandavam mensagem que elas eram outras pessoas, que elas tinham depressão, e através daquela consultoria, elas começaram a se sentir melhor. E aí eu comecei a falar: uau, eu nunca tinha vivido o trabalho junto com o propósito. Eu não entendia isso, porque até então o trabalho era uma coisa, a igreja era outra coisa. E aí aquilo começou a nascer no meu coração de uma forma tão grande. E eu falei: uau, eu estou trabalhando, mas eu estou alcançando pessoas, eu estou ajudando pessoas. E isso só foi crescendo, crescendo. Eu comecei a entender que igreja e trabalho, né? Comecei a entender essa diferença, que na verdade não tem diferença. Nós somos igreja, a igreja tem que ser não só aqui dentro, mas lá fora também. E aí nós começamos a viver isso. E faz um ano atrás, um pouco antes, 1 ano e meio atrás, acho que mais ou menos, quando eu já estava fazendo coloração, eu já estava com o meu estúdio de consultoria de imagem, já tinha alcançado pessoas através disso. O Senhor começou a me incomodar para abrir uma loja, e eu falei: loja? Que loja? E isso começou a nascer no meu coração, e Deus levantou um profeta aqui, levantou um profeta aqui, começou a falar e começou a me direcionar. E gente, assim, para a gente resumir, para não ocupar mais tempo, hoje eu tenho o Éden. E o Éden parece ser uma boutique bonita, maravilhosa, com roupas lindas. Mas aquilo lá é uma estratégia que o Senhor me deu para alcançar mulheres. Quando eu fui pedir confirmação de Deus para ver se eu abria essa loja, o Senhor me disse aqui, ó, nesse lugar, através de um profeta, o Senhor manda dizer que Ele está dando um sinal verde e que você pode abrir. Falou para mim e para o Rafa: vocês podem fazer isso que está no coração de vocês.
Vocês não têm condições, mas o Senhor vai dar condições. E eu vejo uma árvore muito grande, que dá frutos e que dá sombra para mulheres. E eu fui orar, eu falei, Deus, tá, o Senhor quer que eu abra, mas tudo bem, eu não tenho condições, eu não sei nome, eu não sei o que o Senhor está querendo, eu não estou entendendo. E a partir disso, o Senhor foi dando todo o desenho, todo o nome. O Senhor me acordou de madrugada e me levou lá para Gênesis e me deu o que ia ser Éden, porque no Éden está a árvore da vida, que é Jesus Cristo, que é aquele que traz salvação, aquele que traz conforto, alimento. E que lá no Éden as primeiras roupas foram criadas, que a mulher foi criada lá no Éden, e tudo começou a fazer sentido. Eu comecei a entender o meu propósito, e eu comecei a viver o meu propósito, porque desde quando eu abri essa loja, que vocês sabem, quem já foi lá, tem uma árvore. Mulheres entram ali hoje e falam assim, eu não vim comprar roupa, eu só vim conversar. E elas sentam ali, eu dou um café e a gente conversa. E ali eu consigo falar de Jesus. E eu já vi mulheres e famílias sendo transformadas através disso. E então, eu comecei a viver o meu propósito. E esse ano, que foi aquilo que eu falei para vocês, eu entendi que eu precisava acelerar isso, eu precisava andar mais rápido com isso. E a gente está fazendo um chás lá, onde eu estou contando a minha trajetória, e onde eu estou podendo falar o que Jesus fez na minha vida, e onde Deus tem alcançado mulheres. E eu queria chamar o grupo de louvor aqui para encerrar. E o que eu queria dizer com tudo isso? Vocês estão falando, meu Deus, ela está louca, ela foi colocando todas as coisas na mala, foi jogando as coisas na mala ali. E aonde que ela quer chegar com isso? E eu entendi, hoje não, esses últimos dias, eu tive uma certeza tão forte, tão poderosa, tão grande no meu coração, que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego, e eu sei para onde eu estou indo. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que vocês passaram na vida de vocês. Eu não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade de aceitar Jesus e de deixar Jesus trabalhar na vida de vocês. Mas eu sei que tudo que vocês viveram, tudo aquilo que vocês passaram, vai ser instrumento, vai ser experiências que você vai carregar para o destino que Deus tem lá na frente. O que nós vivemos não muda quem nós somos em Cristo, mas o que nós vivemos vai servir para o nosso destino. Eu tenho algo que eu carrego, que eu sei que você tem algo que você carrega, que só você carrega. Só você vai ser o que você é, porque você carrega o que você carrega. Você consegue entender isso? Só você pode viver aquilo que você vai viver, porque só você já viveu, só você já passou por tantas coisas que ninguém passou. Eu não passei a mesma coisa que a Rafa passou. A Rafa não passou a mesma coisa que o Rian passou. O Rian não passou a mesma coisa que a pastora Cidinha passou. Deus nos fez tão diferentes, com histórias tão diferentes, tão fortes, porque nós precisamos carregar essa mala, porque nós vamos usar isso aqui para alcançar outras pessoas. Nós não estamos aqui por acaso, a nossa vida não é por acaso. Eu falei para o Senhor, Deus, eu vou fazer 42 anos, e eu não quero um dia ir embora dessa terra sem ter cumprido o teu propósito, o teu chamado. Do que adianta a gente passar por esse mundo só por passar? Do que adianta a gente viver nesse mundo sem ter uma história para poder contar e alcançar pessoas e transformar pessoas? Eu escutei uma frase esses dias que foi o que me fez trazer essa palavra de hoje, a sua mala aponta para o seu destino. A sua mala
aponta para o seu destino. Eu desejo que você, a partir de hoje, comece a entender e dizer isso que demorou muito tempo para eu dizer, gente. Eu falei hoje para Deus, falei, Deus, por que eu não dizia isso? Mas hoje eu digo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego e eu sei qual é o meu destino. Que você nessa manhã possa saber quem você é em Cristo, porque nós somos mais do que vencedores, porque nós somos filhos, porque nós somos nação santa, povo adquirido, separado para louvar e engrandecer o Senhor. E que a sua história, a sua mala, aquilo que você carrega, seja ferramentas que você vai usar para tocar e transformar a vida de outras pessoas, porque é isso que faz sentido aqui. Sabe, eu sei aqui que tem pessoas que têm problemas com bebida, eu sei que aqui tem pessoas que têm problemas com drogas, com tantas outras coisas, mas saiba que a sua mala aponta para o seu destino, e o seu destino é aquilo que Deus quer para a tua vida, e não é aquilo que o homem diz que você é aquilo que Deus diz, é aquilo que a palavra diz que você é. E a palavra diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para encerrar, eu queria orar. Não tem outro jeito de encerrar se não for orando, se não for agradecendo a esse Deus tão grandão, a esse Deus tão lindo. O que seria da nossa vida sem Ele? O que seria da nossa casa, da nossa história, da nossa família, se não fosse o Senhor Jesus? Fique de pé. Se existe alguém aqui que nunca teve oportunidade de entregar a vida para Jesus, eu queria orar por você. Eu queria poder te abraçar e dizer: faça essa escolha, porque é a melhor escolha da tua vida. O seu vazio vai ser preenchido. Você nunca mais vai ter um vazio. Você vai saber que Jesus, Ele preenche toda a sua vida.